Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Você viu que hoje minha tela ali atrás está pegando fogo, né? Então vai pegar fogo aqui o negócio também, né? Hoje nós vamos falar de mau caráter, pessoas que têm mau caráter dentro da maçonaria. Olha só, cara, será que existe esse tipo de coisa? Vamos analisar a questão aqui, a pergunta é de um peregrino, certo? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, obviamente eu vou convidar você a fazer sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixar o seu like e ativar as notificações. Nós não estamos aqui para passar pano para ninguém, né? Então a questão aqui veio da pergunta do querido aqui, Spartacus César. Olha só, cara, Spartacus César, né? Perdão, senhor. Não se preocupe aqui, ó. Mas soa bastante ofensivo o quão inferiores nós profanos somos, né? Profanos é um termo utilizado, né? Hoje pegou as palavras, o tempo vai passando, elas vão pegando outros significados, né? O profano antigo, né? Uma palavra pesada, na verdade. Hoje se fala muito, né? Mas assim, só para você entender, profano, antigamente, né? Idade Média principalmente, era tudo que era fora da igreja de Roma, era profano, era tido como profano, né? Porque tinha uma regra assim, mais ou menos, né? Que tudo que era feito no mundo assim ocidental, podemos pôr desse jeito, né, teria que ser feita em honra e glória da igreja. E tudo que não era feito, né, as artes, em algumas situações começaram as artes, a literatura, a filosofia, etc e tal, né, eram linhas profanas, muitas vezes conhecidas como linhas profanas, porque não eram, né, não tinham, eram outras, estavam estudando outras coisas, né, não tinha nada a ver com a igreja de Roma, por exemplo, né, então eram questões profanas, música, por exemplo, a música da Idade Média e tal, né? E até posteriormente eram conhecidos como música profana, né? Então não era música feita para a igreja, tocar a igreja, certo? Então tem essa pegada, né? Então era pessoa de fora, né? De fora, né? E anteriormente a isso, né? Essa palavra profana eram os profanadores, o que entravam lá no santuário, né? E profanavam, destruíam, né? Que nem tem lá na série Vikings, quem nunca viu esse tipo de coisa, em filmes antigos, aí, ou modernos também, né? Os caras entram lá, invadem uma cidade, e daí tem um templo a determinada divindade, os caras entram arrebentando tudo, roubando tudo, que lá é uma profanação, certo? Então, vem daquilo, né? Depois na Idade Média, certo? Como eu falei, coisas que eram feitas de fora, né? Fora da igreja, e hoje em dia, na nossa época contemporânea, essa palavra, muitas vezes ligada, acho que tornou-se mais popular por causa da questão da maçonaria, se usa muito esse termo, né? São simplesmente pessoas de fora, profanos, né? Sem maiores interpretações, podemos pôr desse jeito, né? Mas só para você entender a origem da palavra, o que isso daí foi desenrolando no decorrer da história da humanidade. Então tem essas pegadas na história, né? Profanos de avental, tá? Então o que é o co-inferiores? Aqui, ó, senhor, mas soa bastante ofensivo o quão inferior nós somos. Profanos de avental. Esse termo eu acho que não sei se ficou bem compreendido por vocês, Espartacus, certo? O tal do profano de avental, a gente quer dizer o seguinte, são pessoas que entram na maçonaria, né? Passam, aqui tem duas questões que são muito interessantes, né? Sempre se fala na maçonaria, né? Você tem que deixar a maçonaria entrar em você, né? Fala assim, quer dizer o seguinte, né? Toda a doutrina, toda aquela aura, vamos pôr desse jeito, né? Você tem que compartilhar, tem que conviver com a maçonaria, aquilo entrar no seu sangue, que eu sempre falo aqui, né? Entrar na sua verdadeira natureza. Mas tem muitas pessoas que passam pela maçonaria, que entram, são iniciados, passam de grau, são às vezes autoridades, né? Mas elas não agregam os valores, a doutrina que a maçonaria passa, né? São os conhecidos profanos de avental, né? Então o que acontece? Por exemplo, né? Nós aqui na América Latina, maçonaria latina, francesa e latina, né? Basicamente nós adotamos aquele axioma lá do liberté, igualité, fraternité, lá da Revolução Francesa, né? Da queda da Bastilha, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Basicamente as maçonarias latinas, né? Latinizadas, assim, do povo latino, né, que somos todos nós, italianos, franceses, né, espanhóis, portugueses, e aqui da América Latina, obviamente, acabamos adotando, né, as potências acabaram adotando esse axioma, né? Então, pensa o seguinte, se o indivíduo que se coloca,
às vezes nem se mostra, mas ele está dentro da maçonaria, né? Ele tem um comportamento que vai contra qualquer um desses ideais, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, certo? Se o cara não vai contra isso, pode ser que tem gente que tem vários teores aí, né? Às vezes o cara não é tão fraternal, né? Não é tão igualitário, mas às vezes é muito fraternal, certo? Mas às vezes não entende muito essa questão da liberdade, que é uma coisa, aqui principalmente para o Brasil, que é muito mal compreendida. As pessoas nunca pararam para pensar de fato o que se é a liberdade, né? Que eu tenho a minha liberdade, né? E ela termina quando começa a do outro, sabe? Tem uma questão assim que tem que parar para pensar, certo? Então, pessoas que têm esse comportamento, estão dentro da ordem, que tem, por exemplo, isso é uma coisa básica, que vão contra esse axioma, que é uma coisa simples, liberdade, igualdade e fraternidade, certo? E elas estão dentro da ordem, são os conhecidos profanos de avental, porque tem um comportamento contrário àquilo que a ordem prega. Então, não tem nada a ver com pessoas de fora, os profanos de avental, certo? Primeira questão, né? Profanos de avental. Creio haver pessoas de mau caráter dentro e fora da maçonaria. Sim. Aliás, nos últimos anos, em termos de densidade amoral, a maçonaria comporta mais pessoas de mau caráter do que fora dela. Uma pena, aliás. Aí eu discordo de você, certo? Eu discordo. Né? Tem um irmão nosso, que é o Adilson Pascoal, que ele falou uma coisa. Eu sempre tento dar, como é que é? É um irmão aqui de Curitiba, né? Um irmão muito dedicado à linha inglesa e tal, né? E ele falou uma coisa anos atrás, né? Maçonaria é um micro do macro, né? Teve um outro irmão, Carlos Augusto, também falou: maçonaria é um corte da sociedade. Então você pega a sociedade como um todo, né? Você faz um corte, né? Um pedacinho da sociedade. É o micro do macro, né? Então, todos os problemas que a gente vê na sociedade também existem na maçonaria, né? Por quê? Qual que é o link dessa história? Porque tanto a sociedade quanto a maçonaria é feita por homens, seres humanos, né? Que são extremamente falhos, né? E ao invés, muitas vezes, dessas pessoas que têm essa oportunidade, né, de receber, né, essa doutrina, essa pedagogia da maçonaria, a questão dos valores, de estar convivendo ali, certo? No ambiente agradável, harmonioso, obviamente, certo? Estar aprendendo questões relacionadas, por exemplo, às virtudes, fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força, certo? Deveriam agregar essas coisas, entender esses valores, no caso, essas virtudes, certo? Valores, força, proteção, certo? Que são os valores da Idade Média, das cavalarias da Idade Média. Proteção aos mais fracos, proteção às crianças, às mulheres, esse tipo de coisa. São valores, esses são valores, né? Então isso daí é exposto muitas vezes de forma cifrada dentro da maçonaria, mas a ideia é que a pessoa agregue, né? Ela tenha contato com a ideia, né? Ou seja, que nem eu sempre falo, que o ler, entender, compreender e fazer com que isso faça parte de sua natureza, entre no seu sangue, valores e virtudes, né? É fácil fazer uma pesquisa, entender e se dedicar, procurar entender o que é uma fé, o que é uma esperança, certo? E agregar, né? Aprofundar-se, meditar, matutar, como falava, matutar sobre essa questão, certo? E daí, claro, como eu falei ali já desde o começo, existem muitas e muitas falhas, né? Por parte das pessoas que estão dentro da maçonaria. Mas ali você cometeu um equívoco, e você falou o seguinte, né? Que tem mais, tipo, às vezes você tá pondo assim, você tá chutando o pau da barraca, meu. Espartaco César. Aqui, ó, pessoas de mau caráter, né? Em termos de densidade amoral, a maçonaria comporta mais pessoas de mau caráter do que fora dela. Cara, isso é impossível, cara. Não existe dentro da maçonaria mais picareta do que tem aqui fora. Né? Certo? Não existe. Existe mais, com certeza eu te digo que existem problemas, né, por conta disso, de ser feita por homens. Obviamente não é perfeito. A doutrina em si é muito interessante, perfeita. Podemos pôr a doutrina perfeita, ou seja, a maçonaria perfeita, né? Mas as instituições, os homens que participam não são perfeitos. Isso é um fato. Mas também não precisa chutar o pau, né? Tem mais bandido na maçonaria do que aqui fora? Não, isso aí não é real, não. Então você está equivocado, né? Claro que quando alguma pessoa que faz parte de alguma organização maçônica comete um delito, né? Que
pode vir a acontecer, isso acaba se tornando público, né? Pega uma, assim, é que nem pólvora, você riscar um fósforo em pólvora e explode tudo, né? Fica muito coisa, o fulano de tal, não sei o que, o cara era maçom, o cara é um bandido, o cara era maçom também, certo? Daí já joga todos os maçom, né, no mesmo saco. E não é assim que funciona, não é bem assim, né? A grande maciça maioria, certo? E aí eu te digo, em torno de 95%, podemos pôr desse jeito, sim, por falta de uma análise mais aproximada, são pessoas, sim, que têm um interesse mais voltado às questões relacionadas à maçonaria e não ao mau caratismo. Mas, como eu falei anteriormente, não podemos passar pano, né? Maçonaria é o micro do macro. Se você pegar em escala a sociedade, a quantidade de picaretagem que existe dentro da maçonaria, você vai ver que é muito menor da maçonaria, né? E pegar proporcionalmente também, né? Pegar em escala e fazer uma proporção. Entendeu? Então, essa que é a pegada. Então, tem muito mais gente boa, né? O copo está muito mais cheio do que vazio, se é que me entende. Beleza? Então, meu querido Espartaco César, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço de qualquer forma, né? Não concordo com o seu ponto de vista, porque convivo muitos e muitos anos, décadas aí na maçonaria, certo? Conheço muita coisa nesse sentido, né? E sou uma pessoa, assim, penso que sou uma pessoa consciente aí em determinadas questões, né? Até de convívio, etc e tal. Eu sei como a banda toca, né? Sei que não é as mil maravilhas, mas, no entanto, também não é desse jeito que você está colocando, beleza? Forte abraço aí, obrigado, até o nosso próximo encontro. Boa semana.